Eu não sei se vocês já leram algum texto, mas eu queria ler o texto lá de Lucas, capítulo 15, do pai que recebe o filho de volta. Eu acho que essa é uma das parábolas mais bonitas que Jesus contou, do filho pródigo, versículo 20, do capítulo 15. Eu peço desculpas porque eu não consigo enxergar todo mundo, então não dá para cumprimentar todo mundo. Então, por favor, sinta-se cumprimentado. Versículo 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra a terra, contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo, sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu acho que essa é a figura mais bonita de pai e filho. O encontro sem reservas, o encontro sem eu fiz ou eu não fiz, ou eu deixei de fazer, o encontro simplesmente de amor e de festa. Eu queria muito que o nosso culto do Dia dos Pais fosse esse encontro, em que Deus, que já saiu correndo lá do céu, né, para nos encontrar e nos abraçar, mesmo a gente cheirando um pouco a chiqueiro, ele não se preocupa com o cheiro que a gente tem do pecado, nem com a sujeira que o pecado está em nós, ele nos abraça, ele nos recebe. Eu queria começar o culto com isso. Marcos, por favor, pode pôr a primeira música que você tiver aí, não se preocupe. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
rindo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me Amém. Eu tinha te pedido, né, se alguém tinha algum testemunho para falar sobre o seu pai. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, assim, de alguma lembrança, alguma boa lembrança, né, do pai, porque nem sempre tem tantas boas lembranças assim. Então, tá bom, se você tem alguma, por favor, compartilhe conosco. Vamos lembrar um pouquinho dos nossos pais. Oi? Posso começar, então? Por favor. Tá. Eu vou compartilhar depois que papai tinha morrido, né? Papai morreu em 4 de novembro de 2010. Aí, meu primeiro aniversário depois da morte do meu pai foi num sábado. Então, reunimos todos, a minha família, a família da minha irmã, fomos comer uma pizza e depois no domingo eu costumo assistir o Super Bowl, né? Teve o Super Bowl. E aí, na segunda-feira eu fui trabalhar. Aí antes do jantar eu estava tocando piano, as luzes estavam apagadas, né? E eu comecei a chorar assim de soluçar. Do nada eu comecei a chorar assim de soluçar, né? E aí eu falei, mas o que está acontecendo comigo? Por que eu estou chorando tanto, né? E aí me caiu a ficha que tinha sido o meu primeiro aniversário depois da morte dele. E o Super Bowl, que tinha sido o dia anterior, eu sempre assistia junto com meu pai, né? E então, acho que inconscientemente eu estava sentindo muita falta dele, né? Que a gente sempre fez muita coisa juntos, né? E eu sempre achei que o meu pai era só meu pai. Mas depois que passou algum tempo, né? Aí eu fui percebendo que o meu pai ele era muito mais do que só o meu pai. Ele era meu amigo, né? Porque a gente assistia jogo de beisebol junto, a gente dava conselhos um para o outro. Papai às vezes mudava o jeito dele pensar. Depois que eu dava a minha opinião, eu também ia pedir a opinião do meu pai, né? Quando tinha uma decisão importante para tomar. Então, é isso que eu queria compartilhar sobre o meu pai. Amém. Eu sempre digo para o Marcos que eu sou muito triste porque eu não tive a oportunidade de conhecer o pai dele. O pessoal na igreja fala muito do pai do Marcos, né? Todo mundo fala do pai do Marcos e eu não tive essa oportunidade. Mas alguém tem algum testemunho, alguma coisa que gostaria de contar sobre o pai? Aproveita que o pai não está, né? Então, pode contar. Vou aproveitar que o meu pai está. Boa, Miriam. Ai, meu Deus do céu. Então, ao contrário do Marcos, assim, nós, né, a gente não teve essa convivência com meu pai, né? Que ele trabalhava muito e a gente praticamente não via meu pai, só de domingo, assim, né? Porque ele trabalhava muito. Então, a gente morava longe também, né, na Vila Carrão, e a gente não teve essa convivência com ele, e também porque a gente, como ele é japonês, né, às vezes sabe, não entendia muito, assim, né, a gente falava uma coisa, não entendia, ou a gente não entendia, né, ele, então, mais uma coisa que, assim, a gente passou, né, assim, passava, né,
a gente esperava, uma vez por ano ele levava a gente no Play Center. Aí era ele e a garotada, a meninada, os filhos, 5. Então, é o que a gente esperava muito, né? E a gente passava o domingo todo lá no Play Center, a gente ia, então eu aproveitava todos os brinquedos, né? E a gente gostava do quê? De montanha-russa. Então, uma vez a gente ia na montanha-russa, só que a Érica era pequenininha, ela não podia entrar. Então, a gente chegou e falou assim para ela, Érica, fica aqui, espera aqui, hein? Não sai daqui. E a gente... Todo mundo na montanha-russa, meu pai e meu irmão no primeiro banco ali, ó, e deixava a Eriquinha ali esperando, sabe? Aí, depois de um tempo, a gente ficou... eu acho que a gente era meio doido, né? Deixava a menina sozinha e a gente ia assistir. Eu queria pegar uma fila, né, gente? Não dava para ficar, né? Era fila. E aí a gente, na fila, ela ficava junto, mas chegava ali, a gente deixava ela ali no postinho, lá no cantinho, e se divertia ali. Então, eu lembro, é uma assim, boa lembrança, né, com meu pai, porque a gente reservava esse domingo para ir no Play Center, né, que hoje não tem mais, não sei se os meninos nem conhecem, né, o que é Play Center. E uma lembrança boa também é quando a gente ia trabalhar no domingo, na lanchonete, que abria também, né? E por que a gente ia trabalhar, né, na lanchonete no domingo? Porque quando fechava a lanchonete, meu pai fazia um baita de banana split pra gente. Cortava 4 bananas, 3 bolas de sorvete, marshmallow, não sei o quê, tudo ali. Então, uma lembrança muito boa também, viu? E a gente ia trabalhar na lanchonete de domingo e com meu pai eu também aprendi assim, porque ele falava assim para mim, Miriam, não pode ficar com cara feia com cliente, com freguês. Tem que estar risada, não pode ficar atendendo de cara feia. Então, isso eu aprendi com meu pai também, né? Desde aquela época pequenininha, sabe? Eu não sei se eu fazia, não, né? Mas ele chegava e falava assim para mim, olha, não pode atender o cliente com cara feia. Tem que ser simpática, tem que atender bem. Isso eu aprendi com meu pai também. Então, é uma coisa assim, é legal, né? Essas lembranças. Eu acho que não são só minhas, né? Mas é a lembrança das minhas irmãs também, né? E é isso que eu queria compartilhar. Parabéns, pai. Muito bom, Miriam, bom compartilhamento. Eu queria falar um pouquinho, Miriam, em cima do que você falou, né? Um pai que trabalha muito. Eu acho que essa é uma grande realidade, né? Eu queria falar de um pouquinho sobre um pai que trabalhou muito. Mas imagina um pai que trabalhou muito mesmo. Um pai que trabalhou durante 100 anos. 100 anos para construir uma arca. Acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? Noé foi um pai de 3 filhos. E esses 3 filhos ajudaram ele também na construção da arca. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe qual era a profissão de Noé? Às vezes a gente acha que o nosso pai, o que ele está fazendo é a profissão dele. Mas às vezes ele não é, não. Às vezes ele está só fazendo algum serviço que era o que ele tinha para fazer para salvar a família. Noé foi construir a arca porque ele sabia que também ele salvaria a família dele. Noé era agricultor, gente. Isso está lá em Gênesis 9, versículo 20. Noé era agricultor, Noé não era carpinteiro. Noé não sabia fazer a arca. Nunca tinha visto ninguém fazer a arca. Mas eu queria falar um pouquinho de um pai que trabalha muito. E isso significa que muitas vezes ele fica longe dos filhos. Gênesis 9, 20 diz que, sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha
e bebeu do vinho dela, embriagou-se e ficou nu dentro de casa. Cã, que é o pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso aos seus irmãos, que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas, com o rosto desviado, cobriram a nudez do seu pai, sem que o vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o seu filho mais moço havia feito, e então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre um pai que trabalha muito e não viu seus filhos crescerem. Eu não sei se você observou que Noé não viu os filhos crescerem. Estava tão envolvido no trabalho dele que ele não viu que os filhos já tinham ficado mais velhos, já tinham virado homens. E ele ainda acha que os filhos são como crianças, né? Que não podem ver os pais peladão. Não pode, imagina. Isso é... O que é isso? Isso é uma afronta. Sabe, muitas vezes a gente teve pais, ou somos pais, que não veem os filhos crescer, que eles já não são mais crianças. Que eles agora têm decisões e atitudes que estão fora já do nosso controle. E muitas vezes, os pais que trabalham muito são os pais que têm a boca mais pesada, que quando falam com muito peso, dói muito. Eu imagino que Cã deve ter doído muito quando o pai dele falou muito duro com ele. Falou: olha, você fez algo muito errado, você agora não vai ser mais tão bom quanto os seus irmãos, e começa a fazer comparações entre os filhos. Pais que trabalham fora, muitas vezes, comparam os filhos uns com os outros, e isso dói muito, muito mesmo. Eu queria que Deus pudesse trabalhar isso em nós. Se somos pais que trabalham muito e não veem os filhos crescerem, não vimos eles se tornarem o que são, homens e mulheres adultos agora, porque estávamos envolvidos em salvar a nossa família. Noé não estava fazendo nada de errado. Noé estava salvando a sua filha, a sua família, quando construía a arca. Não é isso? Não é isso que os pais fazem quando estão trabalhando e trabalhando muito? Querem dar um lugar de descanso, de segurança, de sossego. Querem dar uma arca no meio do dilúvio, né? Se vier um tempo ruim, que a minha família tenha condições. Eu acho que esse é um sonho de todo pai, né? Poder dar uma arca para a família. E quando as coisas ficarem difíceis, mas lembre-se, pai, não seja duro com seus filhos. Ele cresceu, eles cresceram. Eles agora se tornaram adultos. Não seja duro nas palavras. Eu queria aprender um pouquinho com esse Noé. Marcos, tem outro louvor para a gente, antes dos próximos testemunhos?
Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo, pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada senão Cristo levar em grande súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Mais alguém tem algum testemunho que gostaria de contar do seu pai? Oi. Eu também lembro do meu pai, que a gente via pouco ele, né? Como a Miriam falou. Ele saía muito cedo, a gente morava lá no Carrão e ele trabalhava aqui na Liberdade. Então, ele saía muito cedo e chegava muito tarde. Quando ele saía, a gente estava dormindo, quando ele chegava, a gente estava dormindo. Já tinha ido dormir. Então, sim, eu lembro ele, só quando eu dormia muito tarde, eu via ele chegando. Isso bem pequena. Quando fizeram o metrô na linha vermelha, que na época era ligação, linha leste-oeste, né? Acho que era assim que chamava. Meu pai falou pra gente ir andar de metrô. Todo mundo, né? O que é isso, né? Metrô. A gente morava na Zona Leste. E aí ele levou a cambadinha toda, acho que menos a Érica, né? Que era menorzinha. Levou para andar de metrô. Quando a gente viu escada rolante, nossa, eu só subia. Subia e descia a escada rolante, subia e descia a escada rolante. Aí a gente pegou o metrô, foi até, não lembro se foi até a Sé. Eu sei que a gente começou a andar de metrô, eu falei, eu ficava olhando pela janela e via um monte de casinha passando e tal. Falei assim, aqui é meio chato. Aí quando a gente saiu do metrô, de novo na escada rolante, sobe e desce, sobe e desce. Eu lembro que a gente brincou muito na escada rolante, foi quando a gente conheceu, né? E lembro também do que a Miriam falou, né? Do Play Center, de ir na lanchonete aos domingos. Então, assim, apesar do meu pai trabalhar muito, ele tinha um tempinho para a gente, quando tinha um tempo, pegava a turminha toda e ia dar umas voltas, né? Lembro também do Undokai, que a gente ia, juntava todo mundo, ia passear, então assim, muita coisa que eu lembro quando era criança. Era isso. Muito bom. Mais alguém lembra de alguma coisa do seu pai? Posso falar? Pode, por favor. Tá bom. Olha, estou com uma visita importante. Faz um ano que ela não aparecia. Ela veio em São Paulo fazer uns exames, né? Falei, então já vem hoje, porque ela tem um exame amanhã. Falei, vou buscar para ela poder participar no Dia dos Pais, para ir nos almoçar com a gente, né? Mas ela tá bem, ó. Quer falar um oi, Bate? Fala um oi para todo mundo. Oi! Tudo bem?
Eu pedi para ela, porque ela está aqui com Muita vergonha. saudade, viu? Nós também, viu? Saudade de se encontrar, viu? Tá, então, deixa eu falar, né? Eu lembro do meu pai também, acho que meu pai também, acho que era muito ocupado também. Eu também, quando ele saía de manhã, a gente já estava dormindo. Quando ele voltava à noite, a gente já estava dormindo, né? Então, eu também tenho a lembrança do meu pai desse ponto. Ele trabalhava muito e sábado e domingo ele estava na igreja, né? Então, sábado ele já saía cedo, ia para a igreja, e domingo também. E como a gente morava longe, a gente morava lá na Zona Norte, e ele participava de uma igreja, a gente participava de outra. Então, além de tudo, a gente não tinha presença junto com meu pai. A gente participava lá de Jaçanã, e meu pai participava em Santana. Ele era Dendodão, né, que fazia aquele grupo. Mas eu lembro que, assim, as poucas oportunidades que eu tinha com meu pai, eu procurava acompanhar ele. Eu sempre foi um filho que grudava muito no meu pai, né? Meu pai ia para domingo da tarde, ele ia para Atibaia, ele ia para Bragança, né, Mari? Lembra que meu pai ia para fazer visitas e eu ia junto. Eu ia de carona. Falei, não, pai, quero ir junto. Eu só ia para ir junto, né? Eu não fazia nada, eu só ia para bagunçar, mas eu ia junto para ter companhia dele. Então, eu tinha a companhia do meu pai, eu lembro dele, era a companhia dele, ele indo para os locais, ele ia para Embura, ele ia para vários locais, e ele ia fazer o trabalho de domingo à tarde, e eu ia junto. Eu acompanhei muito meu pai, eu acho que foi um dos filhos que esteve muito próximo do meu pai. Interessante, né? Eu peguei um pouco tempo que ele tinha, ele gostava de pescar. Ele tinha um amigo que ele ia pescar, uma turma que ele ia pescar todo ano, e ele saía com essa turma para pescar. Eu falei, eu quero ir também. Ah, mas você não pode, você é criança. Eu tinha 15 anos. Eu falei, eu quero ir. Aí ele foi falar com o responsável lá, o responsável falou, não, pode ir sim e tal. Aí eu fui lá com 15 anos, no meio do mar, pescar com meu pai. Para mim, a alegria era ter a companhia dele, entendeu? Então, poucos tempos que eu tive com meu pai, ele, acho que já faz 38 anos que ele faleceu, já é muito tempo, tá? Mas por isso que muita gente conheceu ele, eu acho que muita gente tem lembranças dele. Vocês que são mais velhos, vocês têm lembrança do meu pai, vocês lembram dele. E ele foi uma pessoa, assim, apesar de tudo, ele foi uma pessoa que trabalhou muito pelo dia, trabalhava muito pela igreja, e o sonho dele era esse, né? Falar, eu vou aposentar com 60 anos, depois eu vou dedicar só para a igreja. E ele morreu com 59 anos, ele trabalhou até onde dá e faleceu, né? Mas é uma boa lembrança, eu acho que a lembrança, eu acho que eu faço igual meu pai fazia também, eu também trabalho muito, eu também tenho pouco contato com meus filhos, eu acho que o contato mais próximo dos filhos é a mãe, né? Não é o pai é um pouco mais reservado, eu sou assim também, sou mais reservado com meus filhos e tal, mas eu acho que eu procuro dar o tempo que eu tenho, eu procuro tentar dar bons exemplos para eles, eu acho que isso é que meu pai tentou fazer comigo e eu estou tentando repetir com meus filhos. Obrigado. Uau! Muito obrigado, Makoto. Esse é outro pai que todo mundo fala e eu também não conheci. O pai do Makoto, todo mundo fala, também não conheci. Eu conheci o Makoto. E eu queria falar com você sobre um outro pai que também está na Bíblia, que é mais ou menos assim, a gente conhece o filho, mas não conhece o pai. Sabe de nome, né? Sabe algumas coisas. Você sabe quem foi o pai de Abraão? Todo mundo sabe quem é o Abraão. É tipo o Makoto, assim. Você vai no concílio, você fala, eu sou da igreja do Makoto. Todo mundo já sabe. Foi o Harã? Falar de Abraão, todo mundo sabe também. Mas você sabe quem foi o pai de Abraão? Abraão teve pai, gente. Isso está lá em Gênesis 11, versículo 31. Tera, algumas traduções trazem como Terã, né? Mas é Tera. Tera tomou Abraão, seu filho, Aló, filho de Arã, seu filho e Sara, sua nora, mulher do seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram.
E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Makoto estava falando do pai dele, né? Eu lembrei muito desse pai da Bíblia, né? Que levava os seus filhos juntos. Você vê que Tera, ele saiu de Ur dos Caldeus e ele queria chegar em Canaã. Lembra lá do Noé, quando amaldiçoou Cã, né? E estava amaldiçoando Canaã? Eu não sei dos outros pais, mas eu dou glória a Deus porque tem algumas coisas que eu falo e Deus não ouve. Deus realmente não ouve algumas besteiras que os pais falam, graças a Deus, né? Porque aquilo que o Noé falou, né, sobre Cã, graças a Deus, Deus não ouviu aquilo. Deus, olha, passou por cima e Cã se tornou Canaã, né? A terra prometida. Tera queria ir para lá. Eu acho muito bonito isso, que ele não foi sozinho, ele levou a esposa, levou os filhos, ajuntou até os sobrinhos, levou todo mundo. Eu estava lembrando uma coisa de você falando, né? Teu pai vendo se você podia ir junto para pescar, né? Eu acho que Tera fazia muito isso, ele levava a família junto. Mas, ao mesmo tempo, os seus planos, os seus sonhos, aquilo que ele tinha sonhado não se realizou. Eu não sabia, Makoto, que o seu pai tinha pensado de, nos 60 anos, se aposentar e servir a igreja, né? Parece muito com Tera. Ele também tinha sonhado de chegar em Canaã, mas ele não chegou, ele parou em Harã. Os sonhos que ele tinha não se realizaram. Eu queria dizer para nós que somos pais e para você que tem seus pais, né, ou já teve, quantos sonhos os seus pais tiveram e não se realizaram? Será que seu pai queria ter feito mais uma faculdade e não pôde fazer? Será que ele queria ter mudado de casa, né? Como Tera queria ter mudado de casa, né? Sair de Ur e ir para Canaã, mas não conseguiu comprar uma casa, não conseguiu realizar um sonho. Mas mesmo não tendo realizado os seus sonhos pessoais, ele foi capaz de educar bem Abraão, foi capaz de dar condições para que Abraão, quando ouvisse a Deus, ele reconhecesse que era Deus. A gente costuma muito falar que Abraão saiu e não sabia para onde ia, né? Mas ele depois foi parar em Canaã, não foi? Com quem ele aprendeu a ir na direção de Canaã? Com o pai dele. Os pais muitas vezes não chegam onde querem nos seus sonhos pessoais, mas a gente consegue indicar para os filhos a direção, e isso é uma bênção. Graças a Deus, porque Deus não ouve as nossas besteiras todas, mas a gente é capaz de ensinar o caminho. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e mesmo quando for grande, ele não vai se desviar. Estou falando de um pai que é muito pouco conhecido. E é assim mesmo, né? Os pais são meio caladões, são meio, às vezes, um pouco até distantes. Mas nunca se esqueça, pai, que a gente está indicando o caminho e que a gente possa indicar um bom caminho para os nossos filhos. Marcos, tem mais uma música, Marcos? O Pai iluminou os nossos corações.
coração. Posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo reconhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Queria falar um pouquinho, né? Hoje de manhã, meu pai está em Campinas, ele na casa da minha irmã. E hoje de manhã já liguei para ele e para desejar um feliz Dia dos Pais. Seria bom dar um abraço, mas não está presente, né? Uma lembrança boa que eu tenho do meu pai é que ele me ensinou a dirigir Kombi, uma Kombi azul. E me ensinou também a dirigir trator, né? Dirigir um trator. Eu sei que ele não me ensinou para, né, para me divertir dirigindo, porque era um anseio muito grande, como eu era adolescente. Eu estava doido para dirigir e tal. Ele sabia que estava doido, mas eu não sabia que quando ele me ensinou, ele tinha um objetivo com isso, né? Ele me ensinou a dirigir Kombi, me ensinou a dirigir trator, para quê? Para arar a terra na ausência dele, né? Ele estava trabalhando muito e me deixou lá no sítio arando a terra enquanto ele entregava ovo na cidade. Então é espertinho ele, né? Mas, assim, mas é uma coisa boa, né? Que eu considero que ele me ensinou a dirigir, eu aprendi a dirigir, eu acho que dirijo bem. Agora não, né? Agora eu estou ficando um pai velho, né? Idoso, cheguei nos 60, precisam tomar cuidado comigo, né? Em volante. Bom, mas eu queria compartilhar algo também, que as coisas que marcam na nossa vida não são só as coisas boas, mas as ruins também, né? E o versículo que o pastor colocou como tema, quando ele mandou o convite, né? De Provérbios 24, Provérbios 23, 24, é muito interessante, porque ele fala que o pai dos justos tem motivos para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios. Eu realmente sinto muita alegria quando os meus filhos tomam decisões sábias. Eu sinto. Eu creio que talvez o meu pai também tivesse bastante alegria, né? Quando ele vê os filhos bem encaminhados, quer dizer que que os filhos tomaram decisões certas. Mas esse versículo, ele também dá margem para a gente refletir a respeito dos erros dos pais. Assim como meu pai errou bastante, eu também errei bastante, né? Então, e eu queria agradecer que, apesar dos erros, apesar dos nossos erros, né, os nossos filhos, ainda assim, eles nos dão presente no Dia dos Pais, né? Eu fico feliz por isso. E queria desejar feliz Dia dos Pais para todos os pais da igreja. Eu fiquei pensando essa semana e um legado que meu pai deixou para cada um dos filhos, todos os filhos, todos os netos e a maioria dos bisnetos, é o amor à leitura, o amor aos livros. Se você, assim, a primeira geração de filhos, nós, né? Você quer ver a gente feliz, é deixar a gente num cantinho sossegado com um bom livro. Isso, às vezes, chega ao exagero de você estar de férias e desejar muito mais terminar de ler o livro do que de passear na cidade que você foi tirar férias. De tanto, né? E isso passou para outra geração e a outra também. Meu pai, ele
eu não sei se eu cheguei a contar para vocês, ele tinha uma biblioteca em que a gente não via a cor da parede, de tantos livros que ele tinha, e os amigos dos meus pais diziam para os filhos, ele leu cada um dos livros que está aqui, né? Isto é um presente, é um legado que ele deixou para nós. Antes da minha internet cair, tudo, eu estava conversando com o Mário, né? Falando para o Mário que 2 dias que para mim são bem difíceis. Um é Dia das Mães e outro é o Dia dos Pais. Cada um por seu motivo. Um é o Dia das Mães porque eu tenho muita saudade da minha mãe. Muita saudade mesmo. Foi uma pessoa muito importante na minha vida. E o segundo é o Dia dos Pais. E não é porque eu sinto saudade dele, não. É porque as lembranças não são tão boas assim. Mas, de algum jeito, Deus pede para eu trazer mensagens exatamente no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Por mais que eu não entenda isso direito, parece que Deus, mesmo não tendo dado os melhores pais, espera que a gente sejam melhores filhos. Parece que isso não isenta a gente de honrar pai e mãe, porque esse é o mandamento que Deus deixou. Não importa se eu não tive um pai muito tempo, né? Meu pai logo me foi retirado, então eu tenho mais sentimentos de ausência do que de presença. Mas isso não significa que eu posso dizer e falar assim, ah, não, porque meu pai foi assim, então eu sou assim. Não, isso não é desculpa. Isso não é uma coisa que eu posso chegar diante de Deus e falar, ah, não, eu aprendi ou eu não aprendi, porque eu tive ou eu não tive pai. Eu queria lembrar que todos nós que tivemos um bom pai, ou aqueles que não tiveram, ou aqueles que já perderam o seu pai, todos nós fomos chamados para sermos bons filhos de Deus. Deus espera de nós que nós sejamos bons filhos. Que a gente possa lembrar disso. Talvez você tenha um pai que trabalhou muito, um pai que até te pôs para trabalhar, né, Mário? Talvez você tenha um pai que teve sonhos e não realizou, ou um pai que era muito duro na hora de falar, ou um pai que... Existem tantas formas, mas existe um pai que é Deus e ele sempre vai nos considerar como seus filhos. E dele nós nunca vamos poder reclamar ou falar da sua ausência, até porque ele está conosco todos os dias. Eu queria nos lembrar disso como filhos. E que ele nos guia, e ele nos cuida, e ele nos protege. E se Noé fez uma arca para salvar a sua família, Deus enviou Jesus para salvar a gente. Muito mais do que uma arca. Deus não espera que nenhum de nós se perca, muito pelo contrário, Ele quer que todos nós possamos ser salvos e vivermos com Ele, que é o nosso Pai eterno. Eu sei que Dia dos Pais traz muitas memórias, boas e não tanto. Mas que a gente possa agora trazer ao nosso coração a memória, o nosso bom e amável Pai. Ok. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado porque na Tua palavra o Senhor não maqueia, não faz com que os personagens bíblicos sejam somente heróis, mas o Senhor coloca eles de maneira bem humana, com todos os defeitos, qualidades, assim como são nossos pais. Muito obrigado, Pai, porque sendo eles imperfeitos, mas são
as pessoas perfeitas que o Senhor colocou como nossos pais, para que sejamos quem somos. A nossa identidade foi construída a partir deles, e isso o Senhor sabia muito bem, e viu que tudo se encaixa, e assim escolheu para que ficássemos em cada família que o Senhor designou. Muito obrigado, porque hoje nós podemos estar lembrando, relembrando, agradecendo, porque o Senhor é o Deus perfeito, porque o Senhor é o Deus Pai. Muito obrigado, porque a tua igreja, e assim como Jesus Cristo é o nosso cabeça, nós temos um Pai que nos faz um. Nós temos o Senhor que nos faz pertencer como filhos, e como filhos amados, a nossa verdadeira identidade, para todos sempre. Muito obrigado por isso, e que a graça do Senhor Jesus, o amor verdadeiro, pleno, poderoso, santo, justo de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém.